Graça e paz, boa tarde. Eu sou a pastora Vânia, vos falo diretamente de Roma, na Itália, e é sempre um prazer estar aqui na presença de Deus, estar com vocês, os quais assim o Senhor assim tem nos chamado para esses últimos tempos, homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. E nesse momento eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor juntamente contigo, onde você estiver. Eu te peço em nome de Jesus que você esteja conosco, você que está entrando, você que ainda vai entrar, que o Senhor te abençoe grandemente. Então, nesse momento, eu quero te convidar para você orar junto comigo, para que você possa estar recebendo essa palavra que vai ser liberada nessa tarde, uma palavra de bênção, uma palavra de transformação, onde nós vamos aprender muito sobre liberdade, muito como ser livre no Senhor. E hoje nós vamos assim falar de um argumento lindíssimo, que é o argumento da palavra de Deus, onde falaremos sobre liberdade em Cristo Jesus, liberdade onde podemos ver através dos personagens da palavra de Deus, os personagens bíblicos, onde nós aprendemos. A semana passada nós falamos da mulher cananeia, mas hoje nós vamos falar de um personagem muito importante. Eu te peço onde você estiver agora que você feche os teus olhos. Não é como um fator místico, mas porque assim você vai estar ligado mais com Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui ligados nessa tarde, em nome de Jesus, te agradecendo, Deus, por essa oportunidade, a qual tu nos deste vida, a qual, Senhor, tu nos deste inteligência. Deus, que tu abra os olhos do nosso entendimento para que possamos falar mais do teu amor, para que possamos mais crescer em graça, em sabedoria, para que possamos amar a tua palavra. Coloca, Senhor, amor nos nossos corações pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Espírito Santo de Deus esteja conosco. Abençoa, Senhor, cada um de nós, Senhor, que estamos ouvindo esta palavra. Cada um de nós, Senhor, que vai receber, que tu vai de encontro, Senhor, às necessidades, mas sobretudo, Senhor, que tu possa se manifestar de uma maneira potente, de uma maneira gloriosa, através da tua palavra de Deus. Abre as nossas mentes, meu Deus, abre os olhos dos nossos corações, para que aprendamos mais contigo, Senhor. Nós queremos te agradecer por esta tarde, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus em eterno, pela sua fidelidade, pelo seu amor. Nessa tarde nós vamos falar sobre liberdade, sobre somos livres em Cristo Jesus. Liberdade é a capacidade do indivíduo para tomar decisões relacionadas ao seu estilo de vida, às suas crenças, ao seu valor e à sua forma de pensar. Isso é liberdade. E o Senhor, assim, Ele te chama para que tu seja livre em Cristo Jesus. A palavra de Deus ela é muito clara quando diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, livres de quê? Livres de nós, do nosso eu, livre daquilo que nos persegue, livre de pensamentos e conceitos de preconceitos, procurar uma nova forma de viver, um estilo de vida, porque cristianismo é estilo de vida santa, de vida no Senhor. Então, assim, que esteja nessa tarde ligadinho, porque Deus vai falar conosco. Vamos começar assim, lendo um texto que está em João 8, 31, 36, é um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada, que diz assim: então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Então a palavra de Deus nessa tarde para nós, para cada um de nós é: se o filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então só através do poder da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que o povo de Deus, ele perece, ele sofre por falta de conhecimento. Então, é por falta de conhecimento que tantas vezes
que tantas vezes nós assim sofremos. É por falta de conhecimento que tantas vezes nós assim estamos aprisionados a situações que nos trazem tristeza, a situações que tantas vezes nós queremos assim uma transformação, uma mudança de vida, mas nós não temos porque ainda não conhecemos essa verdade. E é a verdade em Cristo Jesus que pode trazer uma libertação total, não uma libertação parcial. Eu tenho dito sempre nos meus vídeos que Deus é um Deus de totalidade. Então, quando Deus te liberta, Ele te liberta por completo. E esse é o desejo do nosso Senhor. Amém? É o desejo assim que o Senhor assim venha nos libertar por completo. É o desejo do Senhor que nós possamos nos transformar em homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. E eu estava assim observando em relação à liberdade, eu gosto sempre assim de procurar, de ver alguém assim na Bíblia e ler. Quando eu leio a Bíblia, eu entendo que cada personagem é um estereotipo daquilo que o Senhor assim quer que nós venhamos assim nos tornar, sendo que o nosso modelo maior, o nosso único modelo é Jesus Cristo, o qual nós devemos assim buscar, é o qual que nós devemos verdadeiramente estar com Ele e seguir o seu exemplo. Então eu escolhi o livro de Ruth nessa tarde, o livro de Ruth, onde o Senhor assim vai falar grandemente aos nossos corações. Você esteja ligado conosco, a fim que para que você possa receber essa mensagem. Está no livro de Ruth, capítulo 1, onde fala assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Então, assim, nessa tarde nós vamos falar dessa mulher maravilhosa, dessa mulher cheia de Deus, que é Ruth. E assim, eu separei alguns princípios de liberdade, quando, assim, simplificando essa história de Ruth, Noemi era da cidade de Belém. Ela era juntamente com o seu marido e com os seus filhos e teve uma grande carestia na cidade de Belém e eles se transferiram para Moabe. Assim acontece com tantos de nós. Às vezes acontece uma situação difícil e nós pensamos tantas vezes que é o lugar que pode mudar as nossas vidas. Mas na verdade o que pode mudar as nossas vidas é o tanto que nós temos de Deus em nós. Amém? Então eles saíram dali, deixaram Belém, que significa terra do pão, e foram para Moabe. Chegando lá, a história diz que esses 2 rapazes, eles casaram. Um casou com Orfa e outro casou com Ruth. Orfa significa pescoço, Ruth significa amizade. E no decorrer desse estudo você vai entender esse verdadeiro sentido de amizade, esse verdadeiro sentido de liberdade, de poder, assim, valorizar as nossas amizades. Amizades verdadeiras é algo que o Senhor, assim, traz para nós, para que possamos crescer e para que possamos também nos doar. E na vida de Ruth, nós podemos ver isso. E esse homem, quando ele morreu, ele deixou ali a sua mulher. Noemi significa doçura, mas daquele momento em diante, ela se tornou amarga. Ela se tornou alguém que ela não assim acreditava mais, que ela achava que tudo era perdido. Afinal, ela tinha tido uma grande perca verdadeiramente, onde os seus filhos morreram, onde o seu marido morreu. E ali o que restou para ela era simplesmente as suas 2 noras. Que na verdade esse laço já não existia mais. Porque do momento que ela se tornou viúva e as suas noras também, automaticamente esse laço ele foi quebrado. Mas ali nós vemos assim no decorrer desse livro maravilhoso, nós podemos ver 2 mulheres, uma órfã, uma história de 3 mulheres, uma Noemi, que se chamava doçura, que se tornou amarga,
e outras duas mulheres, uma órfã, que se chamava Orfa, outra Ruth. E quando essa mulher, ela quis voltar, ela soube que estava tendo assim grande fartura, que tinha mudado a situação de Belém, ela resolveu retornar a Belém. E quando ela resolveu retornar a Belém, ela falou, ela comunicou às suas noras que ela estava retornando. E as suas noras, uma chegou, elas choraram, elas gritaram. E Orfa, a Bíblia diz que ela deu um beijo em Ruth, me perdoem, um beijo em Noemi, e ela falou, ok, tudo bem, então eu continuo aqui. Em vez assim, Ruth não. Ruth, ela continuou, ela insistiu em ficar com Noemi. Ela insistiu de seguir Noemi. E aqui eu vejo a vida comparando essas duas mulheres, alguém que tem assim, uma mulher que tem toda a força, uma igreja, podemos comparar assim, como uma igreja que tem toda a força, que independente das situações, está sempre pronta a dar novos passos, e outra que se desiste com muita facilidade. E às vezes nas nossas vidas é assim. Você conhece alguém que de repente assim tem toda força, alguém que assim não desiste fácil, e tem aquelas outras pessoas que de repente elas não têm a mesma força, que elas querem desistir, que elas voltam atrás. E aqui nós vemos assim que no livro de Ruth, na história dessa mulher, quando Noemi fala assim, volta porque eu não tenho mais filhos, vocês não precisam mais, não têm obrigação de me acompanhar. O que tinha sido gerado em Ruth era muito mais além do que o casamento, era muito mais além da relação de Noemi como sogra. Mas o que na verdade tinha acontecido na vida de Ruth era um encontro com o Deus de Israel. Noemi, ela tinha influenciado de tal maneira a vida de Ruth que ela se apaixonou pelo Deus de Israel. E aqui eu extraio o primeiro princípio para as nossas vidas. É que nós temos que ser influência de tal maneira. Nós temos que influenciar de tal maneira as pessoas, mas influenciar de uma maneira boa, onde possamos apresentar o Deus grande, o único, o Deus de Israel, a essas pessoas, para que elas se apaixonem por esse Deus. E mesmo num momento difícil, naquele momento, a Bíblia diz em Ruth 1, capítulo 16, Ruth respondeu assim: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E onde morrereis, morrerei, e ali serei sepultada. Ou seja, existia uma aliança muito maior. Existia algo de concreto, algo de sobrenatural, que era que Ruth era apaixonada pelo Deus de Israel. E eu profetizo na tua vida nessa tarde, em nome de Jesus, que tu possa ser uma influência positiva, onde quer que tu colocares a planta dos teus pés, que tu possa ser um conquistador de almas para o Senhor Jesus, que onde queres que tu vá, tu possa levar as marcas de Cristo, que as pessoas possam olhar para você e possam verdadeiramente ver em você um amigo. Era assim que Ruth via Noemi, como uma amiga, alguém que verdadeiramente se deu, alguém que realmente assim ensinou princípios que eram princípios valiosos da palavra de Deus. E acontece tantas vezes nas nossas vidas, nos dias de hoje, existe uma desvalorização em relação a amizades. E essa desvalorização ela acontece justamente quando nós olhamos para as pessoas e nós queremos adquirir algo delas pelo que elas têm, não pelo que elas são. Ruth, ela seguiu Noemi, não pelo que Noemi ela tinha de herança, mas aquilo que Noemi carregava dentro dela. E Noemi carregava dentro dela os princípios do Deus de Israel. E ela foi envolvida de tal maneira que ela fez a maior declaração, a mais linda declaração da Bíblia, eu diria isso, quando ela disse que o Deus de Noemi seria o Deus dela. E é dessa maneira, nós temos que influenciar de tal maneira que quando alguém olhe para você, a pessoa não possa ver somente você como alguém bonitinho, como alguém que sabe falar bem, como alguém que tenha dinheiro, como alguém que possa dar algo material.
mas sobretudo alguém que tenha a essência de Cristo. Que as pessoas possam nos olhar e dizer para nós, e mesmo que elas não digam, elas possam ver o Espírito Santo de nós. Elas possam ver pequenos cristos, homens e mulheres comprometidas com o rei. E ali, assim, Ruth, ela nos dá um lindo princípio, um princípio de amizade, coisa que é muito difícil nos dias de hoje. Verdadeiros amigos, amigos que olhem para nós e possam dizer assim: eu estou contigo, independente daquilo que tu estás. Noemi estava passando o momento mais difícil da sua vida. O momento onde a viuvez, onde assim tudo, ela não tinha mais nenhuma esperança. Parecia até que tudo era acabado, que não tinha mais nada poderia acontecer de diferente. Mas Ruth, ela não olhou para isso. Ela não olhou, ela tinha suas escolhas. Por isso que eu intitulei esse estudo de hoje, Escolha Ser Livre. Porque a liberdade, ela não está colegada a situações, a coisas. A liberdade está aqui dentro de nós quando nós conhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Aí nós compreendemos o verdadeiro sentido de liberdade. É quando alguém te oferece algo que parece que que é reluzente e você sabe dizer não, porque você é um homem e uma mulher de princípios. E essa é a verdadeira liberdade. Ruth, ela tinha tudo para continuar ali em Moabe. Talvez assim seus pais ainda eram vivos. Ela era uma jovem, eu imagino que era uma jovem muito bonita. E ela decidiu seguir Noemi. Ela tinha ali os seus amigos, ela tinha ali tantas situações que poderiam prendê-la naquele lugar. Ela tinha aqueles deuses que ela foi desde pequena, ela foi ensinada a adorar outros deuses. Porque Moabe era uma terra idólatra. Moabe nasceu de uma forma negativa, de um incesto, da filha de Ló mais velha com o seu pai. Então era uma terra amaldiçoada. Mas Ruth, ela é justamente aí que entra a palavra de Deus, que entra o poder de Deus. É quando o Senhor Jesus, ele nos resgata, ele nos tira de lugares inapropriados, de lugares que ninguém acredita, que ninguém valoriza. Aí o Senhor Jesus chega, ele nos resgata, ele é o nosso resgatador. E é isso quando eu leio a Bíblia Sagrada, quando eu compreendo e tento compreender o texto, e quando eu olho não somente com olhos físicos, mas com os olhos espirituais, eu posso compreender de qualquer lugar que para o homem pode parecer não ser um lugar apropriado. O Senhor chega, o Senhor liberta, o Senhor resgata, o Senhor transforma. E em cada lugar, para cada lugar inapropriado, eu creio que existe uma Ruth. Amém? Eu creio que existe alguém que o Senhor quer levantar, que o Senhor quer transformar, para que o nome dele seja glorificado e para que o nome dele seja exaltado. E Ruth, ela resolveu se transferir de Moabe, juntamente com a sua sogra. Ela não deixou sua sogra, ainda que no momento mais difícil da sua vida. E amizade é isso, meu querido irmão. Amizade é quando aquele que de repente não tem mais nada, que parece que não tem mais nada para oferecer. Você quer saber como uma pessoa, verdadeiramente é o caráter de uma pessoa, é como ela trata quem não tem nada para lhe oferecer. Aí você compreende quem é essa pessoa. Qual é a sua verdadeira essência? Qual é a sua o verdadeiro sentido que ela se aproxima de você? E a Bíblia diz, a Bíblia é muito, muito clara, que ela continuou, porque ela entendeu, ela valorizou, ela decidiu ser livre, honrando. Decida ser livre hoje, honrando. Decida ser livre, escolhendo amizades verdadeiras. Honrando amizades, aquele que te estendeu a mão no momento justo, no momento que você precisou. Seja grato, seja agradecido. A gratidão é uma qualidade dos nobres. A gratidão é uma qualidade dos fortes, de homens e mulheres que elas entenderam o princípio da amizade. Amizade é coisa assim séria, coisa assim linda, que desde o princípio, Deus ele descia todos os dias no jardim para conversar, para caminhar com Adão. Porque Deus, ele ama amizades. Ele ama a amizade verdadeira.
Então, o Senhor, assim, Ele deseja que nós possamos, assim, caminhar na revelação de verdadeira amizade. E assim, nós continuamos, assim, no capítulo 2 do livro de Ruth, quando ela reconhece o favor de Deus. Uma pessoa livre, ela reconhece o favor de Deus. Ela reconhece que tudo vem de Deus. A Bíblia fala assim, que alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas eu confio no Deus de Israel. Eu confio no Senhor dos Senhores. Então, se fosse para dizer nos dias de hoje, esse versículo seria assim. Alguns confiam em dinheiro. Alguns confiam nos seus diplomas. Alguns confiam na sua beleza. Mas nós confiamos no Deus de Israel. Nós confiamos no Deus que está acima de todos os deuses. O único Deus. Então, assim, uma pessoa que ela é livre, ela reconhece o favor de Deus. É uma pessoa que é humilde. Porque eu vos digo, humildade, tantas vezes, humildade é a essência do nosso coração. É a essência da nossa alma. É a nobreza da nossa alma. Porque humildade, ela tem sido assim confundida. Às vezes, assim, as pessoas acham que humildade é quando alguém anda, assim, todo esfarrapado, quando alguém, assim, anda todo maltrapilho, né? Todo de qualquer maneira. Mas não, humildade é a essência do nosso coração. É quando a gente reconhece que tudo que nós temos, que tudo que nós somos e o que ainda nós nos transformaremos vem do Senhor e retorna para o Senhor. Tudo vem de Deus. E Ruth, ela compreendeu esse princípio. Ela trilhou uma vida de submissão. No capítulo 2, no versículo 10 do livro de Ruth, fala que ela se inclinou-se prostrada, rosto em terra, exclamou, porque achei favor aos seus olhos e ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Ela pergunta a Boaz, mas como eu encontrei favor aos teus olhos quando eu sou somente uma estrangeira? Então isso é humildade. Isso é o princípio de uma pessoa livre no Senhor. Uma pessoa livre, ela reconhece, ela é humilde para ela dizer que tudo vem do Senhor e sempre reconhecer quem ela é em Cristo Jesus. É quando eu olho para mim e eu posso ter a certeza absoluta que qualquer coisa que eu venha realizar é em Cristo Jesus. É quando você olha para você e você não se desprezando, não se diminuindo, mas quando você tem a autoestima no Senhor Jesus e você diz assim, eu, uma simples estrangeira, eu, uma simples mulher, mas Jesus que é em mim, é esperança de glória, para que todas as situações venham acontecer ao meu favor e que através de mim, muitas coisas venham acontecer e venham ser mudadas. Então, é reconhecer o favor de Deus, é reconhecer que não é por mérito, não é por absolutamente por nada, mas é pelo o poder de Deus que se opera em nós nas nossas fraquezas. É quando nós nos reconhecemos que é nas nossas fraquezas que nós somos fortes. É quando nós reconhecemos que tudo que nós temos pertence ao Senhor. E isso Ruth, ela entendia. E ela perguntou. Ela foi assim muito clara. Ela se inclinou diante de Boaz. E ela perguntou, ela queria saber por quê. Mas não porque ela estava se diminuindo. Mas é porque ela sabia a sua condição. E é assim que nós temos que nos chegar diante do Senhor. Nós temos assim que pedir ao Senhor todos os dias, desejar que a soberba possa sair dos nossos corações. Porque muitas vezes nós até aparentamos, fazemos assim tantas publicidade, tantas pessoas assim fazem tantas publicidade de si mesma. Ah, porque eu sou muito brava, porque eu sou muito inteligente, porque eu sou muito humilde. Até alguns falam assim, eu tenho orgulho de ser humilde. São tantas situações que nós, assim, de uma forma muito sutil, nós nos elevamos. Sim ou não? Acontece tantas vezes isso.
essa falsa humildade. Pessoas que, porque verdadeiramente humilde, que é humilde, ele não sai falando para os quatro ventos que ele é humilde. Ele age em humildade, reconhecendo o seu estado atual, reconhecendo que todos nós somos pecadores e somos privos da glória de Deus. Todos nós. Nenhum só homem. Por isso que a Bíblia é muito clara quando diz assim, não existe ninguém que seja bom. Nenhum só. Somente Deus. Então, só Deus, essa humildade, essa assim, Ruth, ela tinha essa essência. E eu assim não me canso assim de ler esse livro e gloriar no Senhor. Quando eu assim reconheço, quando eu posso ver que verdadeiramente não é aquilo que nós temos, mas é aquilo que Jesus é em nós. É a essência de Deus nas nossas vidas que pode fazer a diferença. É aquilo que carregamos. E Ruth, ela compreendeu isso do momento que ela quis acompanhar Noemi. Porque, repito, hoje em dia as pessoas estão desistindo por muito pouco. Assim como Orfa, ela desistiu. Ela teve a sua... Ela escolheu continuar ali, na sua terra. Mas Ruth, ela decidiu prosseguir. Então, assim, a palavra para a sua vida, você que está me assistindo nesse momento, é que você não desista, que você persista. Porque o que Deus vai honrar é aquilo que você acredita. Se você acredita no Deus de Israel, se você acredita que o Deus que nós servimos é um Deus para mudar qualquer situação, ele vai mudar. Porque eu costumo dizer, isso não é uma frase corriqueira. É verdade, é aquilo que eu creio. Que para Deus mudar a nossa situação, para que Deus para mudar a nossa vida, é de um momento para o outro. Porque Deus é um Deus de providência. Mas vai depender do nosso posicionamento. Vai depender daquilo que nós decidimos honrar. Vai depender daquilo que nós decidimos seguir. E se se eu decidi seguir ao Senhor, se eu acreditei no chamado, se eu acreditei no propósito, o Senhor vai honrar o propósito o qual eu acreditei. Você que está me ouvindo nessa tarde, você que está me ouvindo nesse momento, creia, acredite que verdadeiramente o Senhor, ele vai honrar aquilo que tu leva. O propósito o qual você disponibilizou a tua vida para seguir. Porque Deus é um Deus que investe. Essa semana eu escutei uma frase de um pastor que eu amo tantíssimo. Ele falou assim, que Deus, ele não investe em necessidades, ele investe em propósitos. E eu sou completamente de acordo com isso. Deus investe em propósitos. Quando o teu coração queima por algo e que você acredita naquilo, é na tua fé, é a tua fé que Deus vai honrar. É através da tua fé que tu vai alcançar aquilo que ninguém alcançou. É através da tua determinação. Porque a Bíblia fala, ela é muito clara quando diz que o homem e a mulher de Deus, que o justo, ele não vive por visão, ele vive por fé. Então não é aquilo que nós vemos, mas é aquilo o qual nós cremos. E nós cremos num Deus vivo, num Deus potente, um Deus que nos conquistou, Jesus Cristo. O Senhor, ele nos conquistou, primeiro, desde a fundação do mundo. E esse propósito ele vai ser cumprido em nome de Jesus. Então, assim, Ruth, com toda assim, a humildade, ela falou, mas quem sou eu para que tu olhes para mim? Eu sou apenas uma estrangeira. E talvez você esteja até se perguntando nessa tarde, e quem sou eu para que tu venha realizar grandes coisas, Senhor? Mas eu quero te dizer que o Deus que nós servimos é um Deus que realiza o impossível. É um Deus que pega os improváveis, aqueles que não são, para confundir os que são. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 3, ela decidiu servir e seguir um caminho de submissão. Ela pediu conselhos à sua sogra,
Talvez, assim, no passado, ela já tinha até escutado Noemi, que agora se dizia amarga, Mara, murmurar contra Deus. Talvez a teologia de Noemi era uma teologia não tão agradável, porque tudo ela achava que era culpa, porque ela tinha feito algo, então Deus a tinha castigado. Mas mesmo assim, Ruth conhecia as fraquezas de Noemi. Ruth conhecia como Noemi vivia. Quem era Noemi? Porque ela convivia na mesma casa que Noemi. Mas ela não deixou ser influenciada pelas fraquezas de Noemi. Mas o que ela olhava era o que Noemi tinha dentro dela. E na verdade essa é a lição que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Que você não venha olhar para o homem esquecendo que da humanidade do homem, porque se você esquece da humanidade do homem, você está dizendo que Deus, você está dizendo que aquele homem é como um Deus. A gente endeusa homens quando a gente acha que homens são infalíveis. Quando nós assim acreditamos que homens são infalíveis e que eles não podem errar, mas homens erram. E Ruth, ela não se limitou nos erros de Noemi. Ela não se limitou na teologia de Noemi. E é isso que o Senhor quer para mim e para tu, meu irmão. É que nós não venhamos olhar os defeitos aqueles que o Senhor colocou para nos guiar. Eu sempre falo assim, o pastor, ele não tem o direito de manipular ninguém. Mas eu te garanto que o pastor, ele tem uma unção liberada, legitimidade para te dar palavras de destino. E quando você compreende isso, quando você entende que o teu pastor, o teu líder é aquele que Deus colocou para estar do teu lado, para te guiar, isso não quer dizer que você pertence àquele homem ou àquela mulher. Isso quer dizer que você é uma pessoa que você é submisso à missão que Deus deu para aquela pessoa. E quando você compreende esse princípio puro e verdadeiro da palavra submissão, você vai triunfar e andar em honra. Porque o pastor, ele não pode manipular, repito, mas ele tem legitimidade para te dar uma palavra de destino, uma palavra que pode mudar a tua vida, uma palavra de bênção, uma palavra que venha do céu, uma palavra direcionada. E é isso que você tem que desejar. Hoje, assim, eu conversava com meu marido e ele falava assim, eu busco um homem que esteja sobre mim, que me guie. Ele não precisa ser perfeito, mas ele precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E isso é suficiente. Se aproxime de pessoas que amem a Deus sobre todas as coisas. Homens e mulheres que se deixam ser trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor, existem sim esses homens. Amém? E ela, quando Ruth, ela olhava, ela pediu conselhos a Noemi. Noemi foi pronta para dizer como ela deveria se comportar, como ela deveria fazer. Ela trouxe princípios da Torá para Ruth. Ela disse como a maneira, como que tudo poderia acontecer. Então, Noemi, era a pastora de Ruth, mas Ruth era uma boa discípula. Você quer ter um bom pastor? Seja um bom discípulo. Você quer ter bons discípulos? Procure ser um bom pastor. Bons discípulos atraem bons pastores. Bons pastores atraem bons discípulos. Não necessariamente que seja assim homens perfeitos ou mulheres perfeitas. Porque aqui nós vemos na vida de Ruth uma mulher submissa, uma mulher que compreendeu o princípio e ela caminhava, e ela obedecia, e ela ouvia. Não a voz da inteligência, mas a voz de alguém que tinha intimidade com Deus. Porque eu acredito que Noemi tinha intimidade com Deus. Então Ruth olhou para Noemi
como alguém que pudesse lhe direcionar. E é isso que tem faltado nos dias de hoje. Às vezes, hoje eu falo assim, nós temos um menu de igrejas, ou seja, um cardápio, que eu quero dizer. Um cardápio onde as pessoas, elas escolhem. Elas querem um pouquinho daquele pastor, um pouquinho daquele outro pastor, um pouco daquele líder. Eu vou nessa igreja, vou nessa outra, e ninguém se firma mais. Ninguém quer ter mais história, nem quer ter um histórico, um currículo que diga assim, eu faço parte dessa igreja, eu faço parte desse povo, eu estou aqui e eu tenho uma história. E se por algum minuto, por algum momento, essa história foi interrompida, foi porque Deus quis. Mas não porque essa pessoa passou de igreja em igreja. Então, hoje em dia está muito fácil desistir. Assim como nós vimos órfã no início dessa palavra. Ela beijou Noemi e ela desistiu e ela voltou atrás. Ruth prosseguiu. Porque assim nós sabemos quem está conosco, meus irmãos. Não é quando tudo está na abundância. Não é quando tudo está muito bem. Você vai saber quem está verdadeiramente com você. É quando você está no seu momento mais difícil. Quando você estiver no momento mais difícil da sua vida. Aí você vai compreender que quem está do seu lado ou quem não está. Porque quando tudo é favorável, é fácil estar juntos. Mas quando as coisas começam a apertar, aí é que se cria alianças de verdade. A verdadeira aliança entre homens e homens, ela é criada, ela é forjada, é justamente nas dificuldades. É como um casamento, sabe? O casamento, ele permanece, ele fica mais forte todas as vezes que se passa por alguma dificuldade. A mesma coisa é na nossa vida cristã. É na nossa vida de discípulos com os nossos líderes. A aliança, ela é forjada à medida que eu passo por lutas e por momentos difíceis. Porque chegar e já está tudo pronto, todos querem. Mas verdadeiramente, essa palavra é para te encorajar. Que onde você estiver nesse momento, se você estiver me ouvindo, se a minha voz te alcançar. Hoje nós estamos lendo o livro de Ruth. Que você possa olhar para a vida desta mulher e possa ver ela como um referencial. Porque ela continuou com Noemi. Ela não desistiu. Ela não sabia o que ela tinha que enfrentar. Estar junto, meu querido irmão, é quando eu não tenho noção do que eu vou enfrentar. Mas eu acredito no chamado, eu acredito no propósito, eu acredito que foi Deus que colocou o meu pastor do meu lado. É quando eu falo um sim para o propósito. E eu digo não para as minhas conveniências. Isso é vida de Deus. Isso é vida de propósito. Aleluia, louvado seja Deus. Porque o Senhor, Ele está nos chamando nessa tarde, nesse dia, para que possamos nos tornar homens e mulheres fortes em Cristo Jesus. Homens e mulheres que não desistem facilmente. Homens e mulheres que entenderam que verdadeiramente não são as circunstâncias que podem nos parar. Não são as situações adversas que podem nos parar. Porque o propósito ele é muito maior do que as nossas vidas, meu querido irmão. Então o Senhor te convida nessa tarde para que você faça parte de um time. Assim como Ruth, sem olhar, sem retroceder, sem esperar, sem saber nem mesmo o que ia acontecer. Ela prosseguiu. Ela prosseguiu com Noemi. E ali a palavra de Deus é muito clara. Que ela continuou com insubmissão. Ela escutou conselhos. Ela acreditou que verdadeiramente os conselhos que vinham de Noemi poderiam mudar a sua vida. Liberdade é acreditar que existe um resgatador. No capítulo 4, Jesus, ele é o nosso resgatador. Então, assim, Ruth, ela prossegue o seu caminho. E a Bíblia é muito clara, que de um momento para o outro, Ruth, casualmente, ela entrou
nos campos de Boaz. Eu não digo, a Bíblia diz casualmente, provisão divina. Quando você menos esperar, você vai entrar nos campos de Boaz. As bênçãos, meus irmãos, quando você acredita no Senhor, quando você acredita no propósito, é o próprio Deus que te pega e te coloca no lugar onde Ele quer. Não são homens são usados para te dar conselhos, homens são usados para te dar palavras de destino. Mas é o próprio Deus que te pega e te coloca onde Ele quer, no lugar da bênção. Nos campos de Boaz. Campos de Boaz quer dizer campos de fartura, onde a vida, a situação de Ruth foi transformada. Onde dali ela nem imaginava que estava para acontecer algo muito grande na vida dela. E às vezes na tua vida, nesse momento, no momento que eu estava preparando essa palavra, eu me lembro assim que eu preparava e o Senhor falava claramente no meu coração que os campos de Boaz, quando é o próprio Deus que te coloca, você não precisa fazer tanto esforço. É o Senhor que vai te colocar lá. É o Senhor que vai te colocar no campo da bênção. Não somente você, mas toda a tua descendência em nome de Jesus. Quando você decide, você resolve trilhar um caminho segundo a palavra de Deus. Um caminho santo, um caminho de submissão, um caminho de lealdade, um caminho de verdadeira amizade, de liberdade no Senhor. Você vai seguir ali com o Senhor. Você vai trilhar um caminho e vai chegar nos campos de Boaz, nos campos de bênção, porque esse é o desejo para a minha vida e para a sua vida. O Senhor, Ele não criou filhos para que possamos viver o tempo todo mendigando. O tempo todo, essa forma que eu falei, essa palavra é um pouco pesada, mas é verdade. Porque nos dias de hoje nós vemos assim crentes que em todo o tempo só sabem pedir. Em todo o tempo eles não têm assim a vontade, o desejo de buscar a Deus, de escutar uma palavra que vem da parte do Senhor. Mas não, é um contínuo, pedir, 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 pedir. Mas ainda não entenderam que a vida que o nosso Senhor, Ele já preparou tudo, já está tudo feito. Basta somente repousar, entender e procurar conhecer o Senhor. E insistir. A única insistência que nós temos que ter na vida, única, de um servo de Deus e de uma serva de Deus, é conhecer o Senhor. E insistir e persistir em conhecer o Senhor. Insistir todos os dias. Então, Ruth, ela trilhou um caminho de bênçãos. Um caminho de glória, sabe por quê? Porque ela não se vendeu. Porque ela poderia ter procurado qualquer outra pessoa para ela ser amiga, menos Noemi. Alguém da sua idade, alguém do seu porte. Mas ela compreendeu quem era Noemi. E eu penso que ela falou, não, é com você mesmo, sabe por quê? Porque o Deus de Israel já tinha convencido, porque o Espírito Santo já tinha convencido. Então, quando o Espírito Santo de Deus, ele nos convence, ele vai colocar pessoas justas do nosso lado. E a gente vai ter o discernimento de entender todas as coisas. E insistir em amizades verdadeiras. Em amizades que venham para somar. Eu costumo dizer, sabe, que existem assim, determinados tipos de amizade, entre vírgulas, que é somente para distração. Para nos tirar do propósito de Deus. Existem amizades, entre vírgulas, que é somente para te tirar do propósito, meu querido. Sabe, quando assim fala assim, quando o apóstolo Paulo falou, as vãs conversações corrompem os bons costumes. E também fala, as más companhias, numa linguagem moderna, corrompem os bons costumes. Então, aqui, com quem nós andamos, vai dizer quem nós somos verdadeiramente. Então, assim, procure, peça orientação do Senhor, quando você quiser se aliançar com alguém. Amém? Pessoas sérias, pessoas que verdadeiramente vivam uma vida íntegra com o Senhor. Pessoas que não se vendem, que não vendem o seu chamado. Homens e mulheres
que verdadeiramente, independente de qualquer coisa, elas continuam firmes. Elas continuam no propósito. E esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. E sermos bênção. E compreendermos a cada dia o verdadeiro sentido da amizade. E ela trilhou ali aquele caminho, um caminho de obediência, de lealdade. Não é à toa que o nome de Ruth é amizade. Ela decidiu ser livre, servindo ao Senhor. Ela decidiu ser livre, fazendo a vontade do Senhor. E todos nós que decidimos que somos livres, fazendo a vontade do Senhor, pode acreditar que o final é muita honra. E o que aconteceu é que a Bíblia diz que Boaz a resgatou. E ela casou com Boaz. E a Bíblia disse que ela teve um filho com Boaz. E eu achei muito lindo que essa história, ela continua em Mateus. Quando, assim, no primeiro capítulo, quando fala da genealogia de Jesus. E ali está Ruth, que deixou o seu legado. Vamos ler lá? Mateus capítulo 1, versículo 5 e 6. Vamos ler para a gente terminar o nosso estudo dessa tarde. Louvado seja Deus que nos deu essa palavra. Que Ele sempre nos revela a sua palavra. A palavra de Deus diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Então, da descendência de Ruth, veio o nosso Messias, veio Jesus Cristo. Então, esse é um legado de uma mulher que trilhou uma herança, de uma mulher que trilhou uma vida em submissão. Uma mulher que decidiu ser livre no Senhor Jesus. Uma mulher que decidiu ser livre acompanhando uma verdadeira serva de Deus, Noemi. Ruth, assim foi a história de Ruth, que até nos dias de hoje nós falamos dessa mulher. Ela deixou um legado. E o Senhor quer fazer a mesma coisa de nós, conosco, que nós possamos deixar uma herança nessa terra. Que possamos ser homens e mulheres, não simplesmente que viemos para aqui, para a terra, para esse planeta como turistas, mas homens e mulheres que estamos deixando um legado para a nossa geração. Homens e mulheres que alguém possa olhar para nós e possa dizer, ali, quando nós não estivermos mais aqui nessa terra, alguém possa lembrar de nós como alguém que ensinou a palavra de Deus com veracidade. Alguém que não se corrompeu. Alguém que trilhou uma vida de submissão. Alguém que entendeu o verdadeiro sentido da amizade. Que esse possa ser o legado que possamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, para aquelas pessoas que ainda nem apareceram na nossa vida, para aquelas pessoas que já chegaram na nossa vida. Que a essência de Deus possa sair de nós, que verdadeiramente possamos deixar um legado. Aqui eu finalizo essa palavra profetizando na tua vida, profetizando na minha vida, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, venha te encher de palavra de Deus, que verdadeiramente, onde quer que você vá, que você possa deixar as marcas de Cristo, que as pessoas possam te ver como um homem e uma mulher comprometido, um homem e uma mulher audacioso no Senhor, intrépido no Espírito Santo. Que esse homem seja você, que essa mulher seja eu, que essa mulher seja você, que você que está me escutando, que você possa ser grandemente abençoado, que o Senhor possa te despertar e que você possa ser, assim como na história de Ruth que nós lemos nessa tarde, uma mulher audaciosa, um homem audacioso, que não tenha medo de enfrentar o que está por vir, sabendo a certeza que você serve um Deus que nunca perdeu uma batalha, um Deus grande, Yeshua HaMashiach. Que Deus te abençoe abundantemente, meu irmão, que você seja grandemente abençoado. Te deixo essa palavra, que essa palavra esteja no teu coração e que você venha ser grandemente abençoado por ela, em nome de Jesus. Fique com Deus, que Deus te abençoe abundantemente.